Glória a Deus, gente. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa segunda-feira que o Senhor nos proporcionou, por esse final de noite. E hoje em especial, né, nós não temos o costume de estar fazendo, olha só onde nós já chegamos. Nós não temos o costume de estar fazendo as nossas lives, as nossas reuniões na segunda-feira. Mas como foi proposto, né, no culto de ontem, de Santa Ceia, Deus nos deu uma direção, né, de nós estarmos fazendo 12 dias consecutivos, até o dia 16, estarmos realizando algumas lives mais curtas e estaremos ceiando todos os dias, amém? Então, de repente, você que está aí conosco e fala, poxa, olha, vai ter culto hoje, vai ter uma live, né? Fique tranquilo, né? Porque é um propósito que nós estamos tendo. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Uma ótima reunião, né? Né, Mateus? Glória a Deus. E hoje nós estaremos com o nosso coração voltado a quebrantamento, né? De 3 em 3 dias nós estaremos mudando, né, os nossos propósitos. Renova-me, Senhor Jesus, quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh! Necessita mais de ti. Glória a Deus, amém? Aleluias. Gente, nós estamos num propósito de 12 dias, ao qual nós estaremos, né, fazendo essas curtas lives, para nós estarmos ceando
tomando a Santa Ceia. Você fala assim, cara, mas vai ser todos os dias, vai ser todos os dias. Eu falo que a Santa Ceia, não existe um dia específico para ceiar. Nós podemos ceiar todos os dias. E nós estamos num tempo de preparação da Páscoa, né? E nós até colocamos anunciando que seria os 12 dias do Pechá, ou do Pessá, né? Que significa passagem, passar por cima. Isso aconteceu lá no livro de Êxodo, né? Quando um anjo da morte ia passar sobre a cidade, né? Recolhendo todos os primogênitos, aliás, matando os primogênitos, né? E foi aonde Deus deu uma direção para o seu povo, para que passasse o sangue do cordeiro, né? Nos vergões, né? Das portas, né? Das janelas, né? Onde há abertura, onde há passagem de entrada, e aonde tivesse aquela marca, o anjo da morte ele estaria passando por cima e não aconteceria nada, né? E o verdadeiro sentido da Páscoa foi exatamente esse, né? Até a chegada de Jesus. Então, os judeus a partir de então eles começaram a comemorar a Páscoa dos pães asmos, né? Dos pães amargos, dos pães sem fermento, né? Das ervas amargas. E desde então eles comemoravam essa libertação do Egito, né? Então eles foram libertos, né, daquele tempo de escravidão, né, de um regime escravo, e aquilo aconteceu. E logo em seguida, né, nós vemos aí a vinda de Jesus aqui na terra, e Jesus foi crucificado para também pagar um preço de toda a nossa linhagem de desobediência, de toda aquela questão que aconteceu, né, no passado. Então, a partir de então, a Páscoa se tornou o quê? Uma celebração, na verdade, né, daquilo que foi realizado e feito na cruz do Calvário, né? Então, hoje nós comemoramos a Páscoa, né, através da Santa Ceia também, né? A Páscoa é o símbolo da ressurreição, né, do Cristo vivo, ressurreto, que hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que breve voltará. Amém? E nós cremos nessa promessa, nós cremos nesta esperança. Então, nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo, né, de preparação. E Deus nos deu uma direção de 12 dias, ao qual nós iremos dividir de 3 em 3. E esses 3 primeiros dias, que começou ontem, né, nós vamos estar aqui fazendo uma oração, celebrando a Santa Ceia, mas em quebrantamento, em arrependimento, né? E eu queria basear essa questão no livro de Crônicas. Eu queria dar uma breve passagem, uma breve palavra, né? Como é o primeiro dia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Desculpe, foi uma passagem muito interessante e algo muito maravilhoso que aconteceu. Deus, ele se revela para um rei chamado Salomão, e ele diz o seguinte para esse rei: ei, filho, pede o que você quer. O que você quer? Você já imaginou Deus chegar para você e falar assim: hoje eu quero que você me faça um pedido e você peça o que você quiser. E aí, o que você pediria hoje? Fala para mim. Eu sempre entendi que as pessoas que estão inseridas no reino mesmo, que estão em Deus de verdade, são pessoas que nunca vão pensar em si próprio, porque o reino, ele é coletivo. Deus, ele sempre trabalha no coletivo. E o que Salomão ele pediu para Deus? Na verdade, Deus ele fez um teste com Salomão. Porque você já imaginou Deus chegar para você e falar assim: pede o que você quiser. Faça essa pergunta para você e responde você mesmo. Eu sei que muitos hoje iriam pedir, né, a derrota total, o sumiço total do coronavírus, né? Mas vamos supor que não tivesse o coronavírus, que você tivesse vivendo um tempo bom na sua vida, um tempo que estava relativamente tudo bem, né? Suas finanças, você bem de boa, né? O que você pediria? Salomão estava vivendo isso. Ele estava
assumindo um reino, né, do seu pai Davi, e ele estava começando ali a exercer, né, o seu reinado. Só que Salomão, ele é aprovado por Deus, porque Salomão, ele pede exatamente algo não para ele, mas para as pessoas. E ele pede sabedoria, conhecimento, para que aquele povo fosse conduzido de uma forma sábia, de uma forma ao qual eles pudessem ser abençoados, né, em comunidade, né, em unidade. E Deus começa a provar o reinado dele. Agora, se você for pegar e fazer ali uma leitura, Salomão começa a fazer as coisas para Deus com muita excelência, gente. E ele contrata muitas mil pessoas para levantar, né, um templo ao qual Deus estaria o quê? Se manifestando lá. Porque até então, né, existia a arca do concerto, a arca da aliança, que ela estava habitada nas tendas no tabernáculo, né? E Salomão quis fazer tudo do bom e do melhor para Deus, né? E Salomão faz um templo, né, magnífico, e ele contrata os melhores artesãos da época, os melhores construtores, engenheiros da época, e ele faz tudo em excelência para Deus, gente. É maravilhoso isso, porque ele não precisava de nada disso, porque ele já vinha de um reinado rico do seu pai Davi, né? Seu pai Davi tinha muita fortuna acumulada que passou tudo para ele. E Deus começa a abençoar ele de uma forma abundante, superabundante. Tanto é que a própria Escritura diz que Salomão, não existe homem mais rico, mais poderoso do que foi o rei Salomão. Agora, o mais interessante é que logo após a construção do templo, né, ele tinha mais de 80 mil trabalhadores, 3.600 engenheiros e por aí vai, do melhor gabarito, né? E quando ele está para inaugurar o templo, né, Deus aparece novamente para ele, né, num sonho, e faz a mesma pergunta, né? Peço o que você quer, né? Eu vou ler aqui o trecho, 2 Crônicas 7, o subtítulo diz assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha isso, gente. É Deus que está falando. Ele está falando assim: cara, você foi aprovado. Você foi aprovado em tudo que você fez. Se você pegar os versículos aqui iniciais do capítulo 7, você vai ver que na inauguração desse templo, a presença de Deus era tão forte, Mateus. A presença de Deus era tão forte que as pessoas não conseguiam ficar em pé. E uma coisa que acontecia aqui é que, além deles cultuar a Deus, eles começaram a adorar a Deus ofertando, fazendo sacrifícios, e foram muitos mil bois sacrificados, porque nessa época não existia uma moeda, não existia um dinheiro, né? Se é assim que a gente pode dizer. E é que eu não sei onde está aqui. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade ela dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor. Aqui, eles estão diante, né, de um grande culto de louvor e adoração, onde eles ofertavam, onde eles adoravam a Deus com cânticos, com louvores, com adoração. E o mais interessante nessa passagem que eu li, Deus ele aparece novamente para Salomão e ele fala assim: ó, eu
E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifícios. Gente, vocês têm noção do que nós estamos fazendo? Eu sei que no nome de Jesus nós vamos voltar para as nossas igrejas, né? Templo mesmo, porque isso também é bíblico, gente. E Hebreus diz que nós temos que congregar nas nossas igrejas. Amém? Isso que nós estamos fazendo, glória a Deus, porque onde quer que onde nós estejamos, nós somos igrejas, mas nós temos que ter o nosso templo físico, para nós estarmos adorando em comunidade, adorando em conjunto com os irmãos. Isso vai acontecer. Se o diabo está pensando que ele vai anular isso do meio do povo de Deus, ele está enganado no nome de Jesus. Eu tenho certeza que num momento desse, tem igrejas que tem culto à noite, tem culto na segunda, culto na terça, na quarta, sei lá. Todas as vezes que acontece isso, cara, é uma queima de incenso que sobe até a presença do Senhor. Até parece que ele vai deixar barato. Não, Senhor. Eu falo que existem hoje muitos profetas do caos que parece que parece que não estão nem servindo a Deus, parece que não seguem a Deus. Parece que querem o caos mesmo para ver a destruição, né? Mas na terra existem justos. Existem pessoas que adoram ao Senhor de verdade, existem pastores idôneos, existem pessoas, homens e mulheres de Deus. E enquanto as igrejas estão fechadas, sabe o que está acontecendo, meu irmão? Você sabe o que está acontecendo? Você já parou para pensar sobre isso? Não está sendo ganho vidas. Quantas pessoas aparecem dentro de uma igreja porque elas estavam vazias, porque elas estavam desesperadas, precisando de uma cura, precisando até de um abraço. Você acha que Deus não está triste com isso, tentando suicídio? Então o mundo parou. É claro que nós temos que ser uma voz ativa, uma voz profética. Até esse canal de internet aí, que você talvez está nos assistindo, está nos ouvindo, e Deus está tocando a sua vida, que você precisa também. Mas eu creio que a nossa volta vai ser muito triunfal, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam em cima do muro, aquelas pessoas que não estavam dando mais valor para suas igrejas, elas vão voltar com muita sede agora, no nome de Jesus. Aí, Salomão, Deus ele passa uma mensagem: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha isso, gente. Você está entendendo? Que nem tudo é o diabo que está fazendo. O diabo, na verdade, ele só pega a legalidade. É assim, se você... Bom, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que a maldição não é do diabo? Nossa, apóstolo, você está falando uma heresia. Eu não estou falando uma heresia. O diabo simplesmente, ele toma legalidade dos princípios que nós quebramos. E todo princípio que a gente quebra vira uma maldição. Vocês estão entendendo isso? Então, se você pensar, a maldição vem de Deus. Mas não porque Deus quer que nós nos tornamos malditos, ou seja maldito alguma situação na nossa vida, mas porque foi quebrado princípios, porque foi quebrado fundamentos, mandamentos em Deus. E todas as vezes que é quebrado, acontece o quê? Acontece uma brecha e acontece o quê? O diabo tem uma legalidade de atuar naquela situação. Então, eu creio que não é um castigo, mas essa situação, ela está no mundo inteiro. Então Deus está passando uma mensagem para todos nós. Agora, ele fala para os seus. Salomão aqui era um cara obediente, era um cara que tinha os princípios, era um cara que até o momento ele estava alinhado em Deus. E Deus ele fala exatamente aí, ó, se eu cerrar os céus e não houver chuva, olha só, se parar de chover, ou se ordenar os gafanhotos, aqui são pragas, ou que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. O que será que está acontecendo aí? Aí, ó, ele dá a dica. Kátia, ele dá a receita. Isso aqui é uma receita dos dias de hoje. Isso aqui é uma receita dos dias de hoje. Ele deu a dica aqui, ó. Amém? Nós estávamos escutando na nossa igreja. Poxa, a comunhão e adoração em específico, nós entramos numa palavra profética chamada sacerdócio real. Nós estamos debaixo de uma palavra. E nós estamos sendo sacerdotes dentro das nossas casas, que é na origem. Depois nós viemos de um acampamento onde foi falado sobre paixão pelo noivo. O Espírito e a noiva. Nós voltamos apaixonados, preparando a noiva. Então, Deus tem nos agraciado, Deus tem nos preparado para que nós estejamos firmes e fortes nesse tempo difícil. Só que aqui, ele está falando, eu posso mandar uma peste pelo mundo. Eu posso mandar uma peste para o mundo.
Quem sabe, será que são aquelas pessoas que estavam em cima do muro? Sabe aqueles crentes meia boca? Aqueles crentes um pé lá e um pé no mundo? Sabe? Que parece que não existia nenhuma diferença. Talvez é para cair a ficha dessa galera. Tá começando o tempo, meu irmão, de Deus estar separando os escolhidos dele. Só que ele dá aqui uma dica, ó. Ainda que eu fizer tudo isso, até vir o coronavírus sobre a terra. Olha só, ele dá essa receita agora, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, que é isso, gente? Glória a Deus. Essa é a receita. Vocês estão entendendo? A palavra fala em Romanos que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Agora chegou o tempo de nós estarmos nos manifestando. E não é dando profecias caóticas, profecias que vai acabar tudo e que o crente tem que se lascar mesmo e que está cheio de pastor. Cara, em toda a época da Bíblia existiu a promiscuidade, existiu a galera que estava cultuando outros deuses, certo? Mas o que tem que prevalecer? Responde para mim o que é que tem que prevalecer. Nós, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que vão ter uma palavra na boca, sabe para quê? Para fazer com que toda essa calamidade, fazer com que tudo isso que está rolando lá fora se converta em vida. Amém? E ó, presta atenção nisso, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que significa um povo que se chama pelo nome? Um povo que se chama pelo nome é um povo que tem paternidade. Eu sei o nome do meu pai biológico. O nome do meu pai biológico foi Fernando. Fernando Bento Feitosa. Esse era o Feitosão mesmo. Minha Bíblia Amém? É diferente, ó. Se o meu povo que pertence somente a mim. Pronto. Olha só. É maravilhoso isso. Se o meu povo que pertence somente a mim, ou seja, tenha uma única paternidade. Eu não posso ter dois pais. Eu não posso ter dois pais. Eu tinha só o meu pai, o Fernando. Você pode até não ter mais um pai e a sua mãe ter casado com outro e você ter um padrasto. Mas o seu pai verdadeiro foi aquele que te gerou, foi o biológico. Ei, o meu pai verdadeiro, o meu pai que soprou um sopro de vida sobre a minha vida, é o meu Deus todo verdadeiro, é o meu Deus todo poderoso. É o Deus que eu sirvo. Eu não vou cochear entre dois pensamentos. Não importa o que esteja acontecendo. Eu não vou cochear entre dois pensamentos. Amém. Então, é o meu povo que se chama pelo meu nome. Qual é o nome do seu Deus? Qual é o nome do seu Deus? O meu Deus é o Jeová Jireh. O meu Deus é o Jeová Rafá. O meu Deus é o Jeová Nissi. O meu Deus é o grande eu sou. O meu Deus é o El Shaddai. O meu Deus é o Jeová. O meu Deus é aquele que me dá a provisão. O meu Deus é aquele que me cura. O meu Deus é a minha bandeira e ponto final. É a minha salvação. Esse é o meu Deus. Então eu chamo, eu tenho toda a convicção de chamar o meu Deus pelo nome. Eu tenho um pai. E se você tem um pai, não vai te faltar nada, porque ele sempre vai ser o seu Senhor e nunca vai te faltar absolutamente nada. Amém? E aí, ele diz, sabe o que mais? Ele fala assim, ó, que se chama pelo meu nome e se humilhar. O que é se humilhar? É nós entendermos, sabe, que agora não interessa. Não interessa agora conta bancária. Quantas pessoas ricas morreram no Sírio-Libanês? Quantas pessoas ricas morreram no Albert Einstein? Quantas pessoas estão morrendo na Europa? Quantas pessoas que têm um plano de saúde muito mais eficaz do que o nosso no Brasil, né? Não tem agora classe social, não tem classe de intelecto, não tem nada. Cara, agora é você acionar a sua paternidade, agora é tudo igual. É você colocar o seu joelho no chão, é estar em arrependimento. É estar em arrependimento sobre essa situação, sobre essa calamidade. E ó, sabe por que Salomão foi abençoado? Salomão foi abençoado porque ele pensou num macro. Ele pensou não somente no seu umbigo, ele pensou em toda uma nação. E aí Deus abençoou ele poderosamente. Agora, se você ficar aí na sua casa enclausurado, só chorando, só reclamando e ouvindo esses lixos
que a mídia está colocando na nossa cabeça, fazendo uma lavagem cerebral, que se eu fosse você, eu desligava a sua televisão e colocasse e passasse um tempo maior em busca em Deus. Isso é se humilhar, é se humilhar. Não ficar metendo pausa, poxa, é porque a igreja estava assim, é porque, olha, agora é isso, é aquilo, é o fulano, é o Beltrano, é o pastor de tal. Para com isso, não é tempo não é tempo de atacar ninguém, queridinho, não é tempo de atacar ninguém, não é tempo de ficar fazendo confusão política, não é tempo de ficar falando da igreja A, falando da igreja B, do católico, do Umbanda, não é mais nada disso, cara, é para nós colocarmos a cara no pó, é para nós chorarmos, é para nós nos arrependermos. Tá todo mundo no mesmo barco. Será que você sacou isso? Tá todo mundo no mesmo barco. E se a igreja viva do Senhor, aquela que Ele colocou para se manifestar na terra, não se posicionar, o negócio vai ficar apertado, vai ficar estreito. Então é tempo de se humilhar, é tempo de se humilhar, é tempo de chorar. É tempo, sabe, de colocar o rosto no pó. Rabaxou. É tempo de chorar. Olha lá. E aqui ele fala orar. O que é orar? Oh, amantíssimo, amado, eterno, só Deus. Não é isso, cara. Orar é se relacionar com Deus. Orar é falar com Ele. É o que eu faço com a minha esposa, é o que eu faço com meu filho. Orar é você ter um papo com Ele. Você está tendo tanto tempo. Bichinho de Jacó, você está tendo tanto tempo agora em casa. Fala com Ele, é o tempo todo. Eu não estou tendo nem sono nas madrugadas, então eu fico falando com Ele. Às vezes eu me vejo falando, orando, sabe? Conversando com Ele. E aí vem algumas passagens bíblicas na minha mente, eu abro a Bíblia. Eu tenho orado, eu tenho ido para a cama 3, 4, às vezes até 5 horas da manhã. Depois da oração das 3. A nossa igreja tem sido uma igreja tão ativa no Senhor. Verdade. Sabe? Nós não paramos. Eu acho que agora nós estamos orando até mais. Sabe? Porque esse celular aí não para. Toda hora. É meio-dia. É 18 da tarde. 9 da noite. Meia-noite. 3 da manhã. E eu vejo um povo fiel orando. Ei, você sacerdote, homem da sua casa, aproveita e executa o sacerdócio real na sua casa. Aproveita e começa a ser o sacerdote da sua família. Aproveita e coloca, sabe o que? O altar de incenso, o altar da adoração em ordem dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Aí ele fala mais aqui. Cara, ia ser uma breve palavra, mas eu estou empolgado. Nós estamos iniciando a semana, tá bom? Então não se acostume não. E buscar a minha face. Buscar a minha face. Meu, isso é muito profético. Isso daí é só para os íntimos. Então, se você conhece a paternidade do seu Deus, né? Que se chama pelo meu nome. E aí você se humilha. Por quê? Porque você não pode ser grande. Grande já existe o Deus maravilhoso. Se você se acha que você é grande, você está errado. Você precisa colocar suas ideias em ordem. Porque grande é o seu Pai. Amém? É o Senhor, é aquele que está à sua frente com o seu braço estendido e com a sua mão forte. Amém? E se você orar, se relacionar, aí ele ainda fala, então tem que passar por esse estágio. Se você passa por esse estágio, você consequentemente você busca a face dele. O que é buscar a face dele? É isso aqui, ó. Olha só, aqui é a minha esposa. Eu tenho intimidade com ela, eu falo com ela. Então eu posso olhar nos olhos dela. Sem me beijar agora, nós estamos numa live. Tem que ser mais de longe também. Amém? Olhar na face é olhar nos olhos. E você percebeu que só olha nos olhos quem não tem nada escondido. Só olha nos olhos quem tem intimidade. Se você não tem intimidade com a pessoa, eu olho para os olhos do Mateus. A pessoa desvia, né? Ele desvia, ele abaixa a cabeça. Ou, quando alguém está te devendo, e que você sabe que essa pessoa está te devendo, ela não vai te olhar, ela não vai nem olhar para você, ela não vai olhar nos seus olhos. Então presta atenção, se você tem a paternidade do seu Deus, você conhece Ele pelo seu nome,
O mesmo nome dele é aquele que está no seu DNA. Se você se humilha, se você ora, você se arrepende, você com certeza você está olhando nos olhos dele. Você não tem problema. Ele pode até te repreender, mas você vai continuar olhando para os olhos dele. Quantas vezes minha mãe chegava para mim bater? Eu sabia que eu estava lascado aquela hora, então eu não fugia, né? Porque aquele chinelo era certeiro. Eu podia correr, mas aquele chinelo me alcançava. Então eu enfrentava o caos. Agora Deus, Ele está olhando para você. E Ele quer que você olhe para os olhos dele. Não desvia dos olhos dele. Não desvia. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Amém. E Ele é a vida. Aí, continuando aqui, onde eu tô, gente. 14. E se converter dos seus maus caminhos. Isso eu nem preciso falar, né? Eu nem preciso explicar. Converter dos seus maus caminhos. O que é converter? É você virar, dar as costas para aquilo que te fazia mal. Olha só, você está dentro da sua casa agora. Abandonar os seus pecados. Abandona tudo aquilo que te tira da presença de Deus. É se humilhar. Nós estamos 3 dias numa questão de nos filtrarmos mais uma vez. Aí ele continua aqui, ó. Então, eu ouvirei. É isso? Eu ouvirei dos céus, da onde ele mora, e perdoarei a sua terra. Vocês estão entendendo? Esse é o tempo. É o tempo de nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, da gente olhar para os olhos do Senhor, da gente se humilhar, da gente buscar a sua face, da gente chamar Ele pelo nome dele. Fala. Olha que legal, tá no meu. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste tempo. Com atenção as orações que foram feitas nesse tempo. Olha isso! Né? E perdoarei os seus pecados e farei, olha só, e farei o país progredir. Nossa, de novo. fala de novo, pelo amor de Deus. Pelo amor, eu vou até ajoelhar aqui. Deixa eu enxergar. Pelo amor de Deus. Que isso, eu nunca tinha visto essa. É legal mesmo. Ó Deus. Ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo. Uau! Olha só. Que é isso? muito apropriado, né? Porque a gente tá vivendo, é muito apropriado. Né? Deus não precisa nem desenhar mais. Chega de desenhar. Nem explicar mais. Farei Ele não o país precisa desenhar. Olha progredir isso, de Mateus. novo. Cara, Demais essa tradução. Deus quer que o país nosso progrida de novo. Depende de quem? Das nossas reclamaçãozinhas? Não. Depende do nosso posicionamento como cristão. Eu farei então o país progredir de novo. Sabe? Amém. Diante dos profetas do caos, sabe qual que é a minha visão? Que depois que nós vencermos esse vírus, vai ter tanta fartura no Brasil. O Brasil vai ser um país farto. O Brasil vai ser um país próspero. Eu não estou nem aí pelo que a política indica, pela calamidade, pelos números de mortes, sabe? Eu acredito naquilo que Deus já profetizou sobre a nossa nação. E tudo que Deus fala, Ele cumpre. Porque se existe uma coisa maior do que Deus, é a sua palavra. Amém, eu creio. Amém? Nós vamos ceiar agora. Tá muito gostoso esse negócio aqui. Tá muito bom. Nós vamos ceiar agora. E você que está preparadinho aí com a sua ceia. Você está diante da mesa da reconciliação, da mesa do arrependimento. Ai, apóstolo, eu ceiei ontem. Nós estamos ceiando hoje de novo. A ceia também. Ceia significa celebração. E sabe o que nós vamos fazer essa semana inteira? Celebrar Jesus. O único que é digno de glória. O único que é digno de adoração, de louvor. Então agora pegue o seu cálice, pegue agora o pedaço de pão.
Estou aqui com meu filho Mateus, futuro engenheiro. Glória a Deus. Até parece, né, Mateus, que o mundo vai acabar. Eu quero ir na sua formatura. Oh, com certeza. Quero ver meu filho ainda trabalhando nesse Brasil. Em nome de Jesus. Né? Em nome de Amém. Jesus. Aleluia. A palavra fala que antes dele ter sido crucificado, ele já fez essa preparação juntamente com seus discípulos. E ele profeticamente, ele deixou avisado que a partir de então, todas as vezes que nós ceiássemos, né, isso seria um memorial daquilo que ele fez sobre as nossas vidas. E que esse pedaço de pão agora simboliza o corpo dele. Amém. Que foi moído na cruz do Calvário, foi cuspido, foi humilhado, foi chutado, foi açoitado. Esse pedaço de pão aqui, em Isaías disse que, já que é o corpo dele, Isaías fala assim, ó, que ele, Cristo, levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu creio que aonde você estiver, esses 12 dias vai ser o nosso remédio, o nosso antídoto, para que Deus nos cubra, para que Deus esteja nos guardando dessa pandemia ou de qualquer outro tipo de doença. Em nome de Jesus. Amém? Então, da onde você estiver aí, você agora pegue, né, esses dois elementos que simbolizam a Santa Ceia. O cálice com suco de uva, que significa o sangue dele que foi vertido na cruz do Calvário. Aquele sangue que hoje nos purifica, que lava as nossas vestes. Esse é o sangue que vai agora se juntar com o nosso e que vai transformar o nosso sangue num DNA legítimo do Rei. Por quê? Porque você tem um nome. Você tem um Pai que tem um nome. Você tem paternidade. Amém? Oremos então. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esse momento precioso. Obrigado. Pela tua santa ceia, Senhor, por esse momento inédito de nós estarmos ceando durante 12 dias. Ah, que coisa boa, Jesus! Deus, e que o Senhor venha visitar cada lar, cada família, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor amado, constante nos corações, no pensamento, Senhor amado. Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que esta santa ceia seja uma santa ceia libertadora, restauradora, uma santa ceia, Senhor amado, ao qual nos deixa mais perto de Ti, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Eu te agradeço. E que ela seja agora abençoada. E que estas partículas, Senhor, elas sejam revertidas, Senhor, tanto no seu corpo, como também no seu sangue, Senhor. E que não seja para doença, não seja para nossa destruição, mas seja para nossa cura, para nossa salvação, para estarmos saudáveis diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoado seja. Alcance cada lar agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Comamos todos juntos os pães. Glória a Deus. Participe agora do cálice. Amém. Amém. Eu oro para que o Senhor alcance o seu lar. Amém. Para que o Senhor derrame abundância, fartura. Sim, Deus. Para que você seja agora contagiado com alegria, com esperança. Amém? Amém. E eu quero dar o meu melhor agora. Se de onde você estiver, se você estiver sozinho, não dá para fazer, mas você oferece para Jesus. Amém? Mas eu quero agora brindar com a minha família. Brindar com a minha família. Amém? Vamos vencer. Declara isso, ó. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Pastora, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já Glória a vencemos, Deus. em nome de Jesus. Mateus, eu dou o meu melhor para você. Amém. Obrigado. Dou o meu melhor pra você. Glória a Deus. Olha Glória a aí. Deus.
celebre. Amém? Amém. Tomamos todos juntos. Saúde. Amém. Saúde. Segundo dia. Glória a Deus. Falta só 10. Glória a Deus. Vamos terminar orando? Amém? De onde você estiver aí, dobre seu joelho um pouquinho. Amém? No primeiro dia eu estou esbanjando o tempo. Dobre seu joelho onde você estiver. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo ao qual nós estamos, Senhor amado, dos nossos lares. Por esse tempo, Senhor, que nós estamos reunidos em família, Senhor. Eu apresento, Senhor, cada família constituída, Senhor. Cada família que nesse momento está em oração, está em quebrantamento, em arrependimento diante da Tua presença, Senhor. Em prol de uma nação, em prol daquelas pessoas que nós nem conhecemos, mas que precisam e são carentes da nossa oração, Senhor. Pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Pessoas que estão, Senhor amado, necessitando de um milagre Teu, Senhor. Ah, Deus fiel, Deus poderoso. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor amado, resgatando, Senhor, tendo compaixão destas vidas, Senhor. Também peço a Ti por aquelas pessoas que estão hoje, Senhor amado, que foram desempregadas por esta crise, Senhor. Pelos autônomos, os profissionais liberais que estão precisando trabalhar, Senhor amado. E que estão precisando do pão de cada dia, Senhor. Pai, dá esse escape também, Senhor. Jesus, daquelas pessoas que estão em pânico, daquelas pessoas que estão sem paz, daquelas pessoas que estão padecendo, daquelas pessoas que precisam, Senhor, de algo, Senhor amado, para se completarem. Senhor, que não é dinheiro hoje, que não são valores monetários, que não são bens materiais, mas que é somente a Tua presença. Que estas pessoas sejam alcançadas por Ti, Senhor amado. Que a paz que excede todo tipo de entendimento, chamada Jesus, ela venha reinar, Senhor amado, sobre cada casa, sobre cada lar, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor amado, proteja os nossos entes queridos. Proteja os nossos irmãos em Cristo, Senhor. As pessoas que ainda não foram alcançadas por Ti, Senhor. Ah, Deus fiel, a nossa cidade de São Paulo, Senhor. Senhor, cada estado, cada cidade do Brasil, Senhor. Senhor, que seja estendido também a nossa oração, Pai amado, pelos 4 cantos desta terra, Senhor. Nós cremos, Deus amado, que a nossa oração ela está atingindo outros países, Senhor. Países como a Itália, como a América, Senhor. Países, Senhor amado, como países pobres, países carentes, Senhor, até mais do que os nossos, Senhor. Ah, Deus fiel, Deus poderoso. Senhor, faça com que essa praga venha se cessar, Senhor. Faça com que essa peste, Senhor amado, ela venha cessar por completo, Senhor. Nós estamos entendendo que o Senhor está mandando uma mensagem muito grande para o mundo, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Ah, Deus fiel, Deus poderoso, ilumine, Senhor, os cientistas, os biólogos, Senhor, os químicos, Senhor, a estarem elaborando, Senhor, esta vacina, Senhor. Ah, Deus fiel, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus tremendo, Senhor. Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu és um Deus, Pai amado, do impossível, Senhor. Não existe impossível para Ti, Senhor. Talvez o que o Senhor esteja esperando de nós é uma igreja posicionada, Senhor. Uma igreja que verdadeiramente acredita em Ti, Senhor. Ah, Deus fiel, nós estamos nesse momento clamando um nome que é sobre todos os nomes. Estamos nos humilhando diante da Tua presença. Perdoa os meus pecados, Deus, as minhas falhas. Como homem, como marido, Senhor. Oh, Pai, como filho, Senhor, como um pastor, Senhor. Eu sou falho e eu reconheço os meus erros diante da Tua presença. Ah, Senhor Jesus. Oh, Deus fiel, Deus poderoso. Nos ajuda, Senhor. Nós somos necessitados e carentes de Ti, Senhor. Diante da Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer, Deus, por esta noite, Senhor. Continue nos ajudando. Continue, Senhor amado, nos guardando, Senhor amado. E que tenhamos uma noite em paz. Tenhamos uma noite de refrigério, Senhor, uma noite de cura. E que o dia de amanhã seja um dia, Senhor amado, de grandes surpresas em Ti, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, Senhor, e declaramos que só o Senhor é Deus, Pai. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. De onde você está, aplaude aí o Senhor. Glória a Deus. Gente, e aqui se encerra a nossa live, né? Também eu vou fazer aqui, lembrar para vocês que mesmo não estando nós nas nossas igrejas, né? Se você quiser ofertar ao Senhor, tem pessoas que têm procurado, né? Me procurado no WhatsApp, me ligado, né? Falar, pastor, eu quero continuar dizimando, eu quero continuar ofertando, porque eu sei que vocês têm gastos, eu sei que vocês têm contas para pagar, mesmo com o prédio fechado. Então, não se sinta constrangido, amém? Abençoe, continue sendo um abençoador, né? Da sua casa, da sua igreja, porque logo, logo, no nome de Jesus, nós estaremos com as portas abertas. Nós cremos nisso, amém? Então, se você quiser participar, Banco Itaú, agência 0174, conta corrente 23128, dígito 2, amém? Em nome de Comunidade Cristã, Comunhão e Adoração a Deus. Nós temos feito algumas ações sociais, abençoado dezenas e dezenas de famílias, né? Nós temos um ministério de evangelismo e ministério de ação social muito, muito forte, né? No nosso ministério. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. E esse sábado foi um sábado muito especial, né? Nós mapeamos centenas de famílias e essas famílias foram abençoadas nas suas casas, né? Fomos entregar de casa em casa, né? O alimento, e vamos continuar fazendo isso para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nós não somos bonzinhos, bom é Deus, né? Nós simplesmente estamos exercendo o cristianismo verdadeiro, ter compaixão um pelo outro. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor do Pai e a comunhão e consolo do doce, do amado, do lindo, do cheiroso, mas poderosíssimo Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós e convosco permaneça para todo sempre. E a igreja diz: Amém. 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 Glória a Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, neste mesmo horário, às 20 horas, todos juntos em comunhão e adoração. Amém. Shalom, shalom.